Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam bem-vindos a mais um Papo Espírita. Nossa conversa hoje sobre as causas espirituais e emocionais da doença de Alzheimer. Para isso, a gente trouxe como convidado o Dr. Carlos Acioli Durgante, que é geriatra, professor do curso de pós-graduação em Saúde e Espiritualidade da Universidade Caxias do Sul, diretor do departamento editorial da AME Brasil, membro da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e autor do recém-lançado livro Doença de Alzheimer, um olhar biopsicossocial e espiritual. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos, tudo bem? Tudo bom, Ana Cristina? Muito obrigado a todos vocês que me convidaram mais uma vez para estarmos aqui batendo um papo sobre uma doença muito importante, né, que hoje acomete tão frequentemente a população e quase sempre algum de nós tem uma relação com ela, direto ou indiretamente, por isso o tema é muito relevante. Muito obrigado por esse convite. É a segunda vez que o Dr. Carlos participa conosco sobre esse tema, só que nós o convidamos novamente porque ele recém lançou esse livro, que ele vai mostrar para a gente lá no final, nós vamos trazer um link para quem quiser comprar. Doença de Alzheimer, um olhar biopsicossocial e espiritual. Estão conosco também Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Vamos começar, né, doutor Carlos? No mundo, estima-se que 55 milhões de pessoas vivam com demência, sendo que entre 60% e 70% desses casos estão relacionados à doença de Alzheimer. E estima-se que esse número possa chegar a 74 milhões em 2030, né, daqui a 6 anos, e 130 milhões em 2050. Então, a gente começa lhe perguntando qual é o impacto do diagnóstico de Alzheimer para essa pessoa, para uma família, já que é uma doença progressiva, né? Ela começa com esquecimento de forma leve e ela chega a comprometer as capacidades da pessoa quase que totalmente, né? O que você pode falar sobre isso? Bom, o impacto é imenso, né? Talvez seja das doenças crônicas evolutivas a mais emblemática de todas. Primeiro, porque ela pode durar mais tempo que uma pessoa trata hoje o câncer. Num dos capítulos do livro, logo no início do capítulo, eu falo que há algum tempo atrás, nós vamos voltar algumas décadas, receber um diagnóstico de câncer significava assim, uma mudança drástica e radical na vida das pessoas, sem falar que trazia consigo o estigma de que, bom, estou com câncer, minha vida terminará em breve. Essa era a visão. Hoje, absolutamente. Hoje o câncer se torna uma doença crônica, as pessoas vão acabar ainda óbito por outras causas e morrem com câncer. Então, passou a ser a doença de Alzheimer o diagnóstico mais temível hoje que a gente pode receber. Porque ele, como eu disse, podemos passar, nós, ou qualquer pessoa que seja envolvida, 3 a 4 décadas envolvidas com a enfermidade, passando por todos os seus estágios. Claro que, óbvio, nenhuma doença é igual sempre para todas as pessoas, mas tem pontos, tem determinados linhas assim basilares que quase todos irão passar na evolução da doença. Portador, familiar. Então, o impacto é imenso. E por que ele é maior atualmente? Porque a sociedade de hoje, ao contrário da sociedade dos nossos pais e dos nossos avós, era bem diferente quanto à questão da quantidade de filhos, por exemplo. As nossas avós tinham muito mais filhos, talvez até as nossas mães. Mas a geração das nossas avós ou bisavós era uma ninhada. Essa é a expressão que a gente usava, parece um gato, um cachorro. E aí a família maior tinha mais condições de abarcar a necessidade quando surgisse a doença. Vivíamos em cidades menores, nos víamos, né, praticamente as pessoas viviam muito próximas e se visitavam. Então, o que vem acontecendo atualmente? Primeiro, estamos vivendo bastante, né? Há um número cada vez maior de pessoas que estão entre os 80 e 90 anos. Estas pessoas idosas têm os filhos vivos ainda. E esses filhos vivos, eles estão envelhecendo antes da morte dos pais. E por estarem vivos, tem gerações abaixo deles. Eles vão ter também os seus filhos, talvez já os seus netos, a complexidade que é lidar hoje com a família, e acaba sobrando o quê? Menos tempo para o cuidado com os pais. E esse fenômeno, primeiro, como dizer assim, já se tem menos filhos, já são famílias bem menores, tá? E acabam envelhecendo junto,
e tem os seus descendentes. Tá? Por isso que se fala muito a nível de estudos em gerontologia e sociologia, que se tem hoje, se vivendo hoje uma geração de pais sem os filhos presentes, ou seja, são poucos, já estão envelhecendo, muitos já não moram próximo de seus pais, estão em cidades maiores, com muito mais compromissos e mais dificuldade de acompanhar a vida dos pais ou dos avós, as comunicações estão mais interrompidas, e acaba acontecendo um imenso problema social, né, de saúde pública, como a gente diz. Como lidar com o portador da doença, identificar a doença, que está começando geralmente por um esquecimento, uma distração, começa a perder as coisas, esquecer os números, cartões, extravia senhas, se perde, mas fica meio que, como não é tão observado pelos outros, fica aparecendo como sendo algo inerente, até normal para o envelhecimento do pai, da mãe, do avô, da avó. Quando eles envelhecem juntos, a coisa fica, então, um pouco menos, vamos dizer, triste, né, o panorama, porque um acaba auxiliando o outro. Mas o grande problema hoje quando se diagnostica essa doença é a estrutura de suporte familiar para dar conta das primeiras fases, em que o portador ainda tem níveis de lucidez adequado, pode ainda continuar fazendo suas atividades habituais, mas tem que ter uma supervisão. E aí entra também uma questão da não aceitação, na imensa maioria das vezes, por parte de quem está com a doença. Não aceita, não vê que aquilo seja doença, então não aceita, não compreende as orientações, até porque já tem comprometimento em áreas do cérebro do raciocínio, do planejamento, não compreende bem, acha que aquilo não aconteceu, e não é verdade, por esquecer. Então, esses conflitos são grandes no início, isso mesmo, 4, 5 anos, né? Eu vejo frequentemente. Então, é um problema sempre dos dois, né? Do portador e dos seus familiares. Mas, a partir de um certo momento, como a doença evolui, tu acaba tendo que delegar muitas das suas funções, daquilo que tu fazia a outras pessoas. Se tu tem uma família que consegue dar conta, tudo bem, é menos árduo, né? Mas hoje, como eu dei esse retrato breve da sociedade, está cada vez mais difícil e é cada vez mais comum que os filhos ou os descendentes, que às vezes, como eu disse, pode ser um sobrinho, uma sobrinha, pode ser um neto, a neta, o irmão, a irmã, não conseguem mais dar conta disso. Pode ser até o genro, não consegue mais dar conta. Né? Doutor, e aí vem o governador. Doutor Carlos, eu só queria colocar a questão de não aceitação. Eu estou acompanhando assim, um caso, assim, em questão de ouvir a pessoa, né? E aí a senhora levou o marido no médico, e aí, na hora da consulta, o marido repetiu 5 vezes a mesma história para o médico, né? Aí o médico falou assim: olha, fulano, é melhor você fazer um exame para ver se você está com Alzheimer, né? E a pessoa ficou muito revoltada. A pessoa não quer fazer o exame. E, assim, gerando um atrito, né? Entre a esposa e o marido, né? Então, assim, a aceitação, às vezes, é da própria pessoa que poderia estar fazendo um exame precoce, buscando ajuda, e ela simplesmente se nega, né, doutor? Tem isso também, né? Imagina, Thelma, né? Porque a pessoa aceitar significa que a vida dela vai mudar completamente. Né? Então é muito difícil. Não tem quem saiba sobre essa doença, quem já não leu ou viu. E quando os filhos não estão muito presentes, o diagnóstico já surge mais atrasado, porque tu já tem, às vezes, mais de ano de evolução daquelas confusões e desatenções, aí, enfim, tu vai um dia no médico. Então, tu já corre uma corrida saindo atrás. Né? É complexo, adulto, porque hoje a gente está falando tanto, desde que eu lancei esse livro, eu nunca fiz tanta live, acho que todos os livros que eu lancei, e é uma temática que querem saber, porque não diz respeito apenas a uma doença que isso não vai acontecer comigo, se eu me cuidar, não vai, mas tu pode sim ter bastante saúde, mas está sendo envolvido nela como um cuidador familiar. Né? Doutor Carlos, eu vou pegar esse gancho que o senhor falou, que eu fiquei aqui intrigada, pensando,
quem é, né? Quem é que tem predisposição? Quem é essa personalidade, né? Quem é esse ser humano que, se é possível, né, a gente traçar um perfil no qual esse perfil não diagnosticado antecipadamente, não visto, pode levar, né, a esse quadro do Alzheimer. Existe uma característica de comportamento, não sei, uma característica cultural, alguma coisa que a gente possa fazer essa conexão? Já que, né, complementando a pergunta da Miriam, a gente vai fazer uma abordagem, né, e o seu livro faz, espiritual também, né? Então, quem é esse espírito que vem a desenvolver um Alzheimer? Existe isso? Podemos falar dessa forma, doutor Carlos? Eu acho que sim, nós estamos numa live, vamos dizer assim, espírita, ou muitas pessoas espiritualistas, né, que têm uma ideia de que existe vida após a morte, de que existe repercussão dos atos dessa vida nas seguintes, e que nós trazemos, né, muitas das repercussões nas vidas atuais, encarnados, das vivências anteriores. Então, o quanto isso implica, nós podemos abrir esse leque, não trazer apenas as causas que a ciência hoje reconhece. Mas existem 14 fatores de risco que a ciência reconhece, e tem mais aí que estão, vamos dizer assim, querendo ocupar esse espaço, como muitas das enfermidades, como é o câncer, como tem nas doenças cardiovasculares, fatores de risco, hipertensão, diabetes, etc., pouca atividade mental, e aí vai. Então, tem muitas, está no livro, todo mundo tem acesso. Mas a questão espiritual, eu tenho que selecionar o público para abordar essas questões. Que espírito seria esse? Se nós vamos ler, principalmente as obras de André Luiz, que é quem mais trouxe o conhecimento do adoecimento mental, quando ele entra em contato com os mentores no mundo espiritual, ele começa a trazer todas aquelas informações sobre como é a vista doença. Como nós vamos enxergar a doença lá através do entendimento mais ampliado da consciência? Ele traz as contribuições do livre-arbítrio, que seria hoje o equivalente aos fatores de risco, ou seja, os comportamentos e as nossas atitudes. Porque esses fatores de risco que podem levar à doença, eles estão relacionados quase todos com as nossas atitudes e comportamentos. Como é que eu lido com a minha doença? Eu trato ela, eu me cuido, eu faço exercício, eu me alimento bem, eu controlo minha pressão, eu busco ajuda para tratar as enfermidades que eu já tenho, ou eu deixo rolar, deixo correr, quando eu for velha eu vou me preocupar. Então, aí entra a questão do descaso, do desinteresse. Tu tem o livre-arbítrio, pode fazer o que tu quiser. E quanto às questões emocionais, então é onde eu posso fazer um link que eu consiga aproximar o que a doutrina fala, assim como muitas religiões também, outros credos, sobre as questões importantíssimas de lidar bem com sentimentos, de termos emoções boas, sentimentos elevados para produzir pensamentos bons que vão, sem dúvida alguma, atingir nossas células. Esse entendimento nós podemos aplicar perfeitamente aqui. Então, essa tua pergunta, como seria esse espírito? O que eu tenho estudado já de outros colegas que escreveram, e daí eu fui procurar, já faz tempo que eu falo sobre Alzheimer, em capítulos de livros ou palestras, mas pela primeira vez eu reuni tudo num livro só. Pegando, então, o que André Luiz, principalmente, trazia, e outros médicos psicografaram informações, e eu fui procurar os paralelos com os estudos científicos. Então, ali eu consigo trazer, não é doutrinário que eu estou falando. Depois eu vou dar umas pinceladas do que nós, espíritas, entendemos como doutrinário, que a doutrina pega. Mas, no geral, toda pessoa que tiver, por exemplo, pensamentos negativos, doentios, que ela cultivar a raiva dentro de si, se ela for uma pessoa que tiver consigo muita culpa, for uma pessoa que cobrar demais dos outros e cobrar de si exageradamente, e ter um traço, um perfil de autoritarismo, esse passa a ser um dos mais característicos, que eu já vi também em psicografias, e nós vamos encontrar na literatura pessoas com perfil de personalidade autoritária, perfis de pessoas que chamado neuroticismo, são aquelas pessoas que geralmente elas estão sempre imaginando, pensando e lidando com emoções negativas, convivem muito com emoções negativas no seu dia a dia. Então, são pessoas mais introvertidas, são pouco agradáveis, tem um estudo falando em agradabilidade. Um ranking mais elevado de agradabilidade
é um fator protetor. Numa escala de agradabilidade em que o índice é baixo, significa que a pessoa é introvertida, que ela não faz muita questão de conversar, em que ela, os assuntos dela são temas geralmente que puxam para o lado pessimista e negativista, é uma pessoa muito hostil, né? Então, isso... E o pior, né? É uma rigidez de caráter. É aquilo a vida inteira na cabeça dessa pessoa ser aquilo, mesmo que ela esteja vendo, entendendo que não pode, que tem que mudar. E aí tu vai vendo os comportamentos das gerações da família, nas relações interpessoais, aqueles filhos que né, vêm em outra geração e vão tendo uma visão da vida melhor, mas, vamos dizer, mais conscienciosa, e os pais continuam não autoritários, né? E isso aumenta o risco. Por isso que tem lá na literatura estudos, por exemplo, do perfil de neuroticismo. As pessoas que têm níveis mais altos numa escala, elas acabam tendo mais chances de desenvolver declínio cognitivo e demência. Então, esse é um perfil. Ao contrário, uma pessoa mais conscienciosa, ali eles colocam uma pessoa assim mais extrovertida, mais positiva, ela tem, como dizer, um fator protetor. Um dos traços pode ser esse. Então, que espírito seria esse? Acho que uma pessoa traz das gerações anteriores, das vidas anteriores, perdão, esse perfil, reencarna. E nesta vida, ela não muda, ela não altera essa condição, ela mantém, então, essas características de autoritarismo, de culpa, de cobrança exagerada, né, de negativismo, pessimismo. Esta tem uma tendência, nessa existência, a desenvolver a doença. E a outra questão é a depressão. A depressão é a outra, que vem como uma característica, como um perfil da tua forma de ser, de ver. Não só a depressão como doença, mas também como lidar com emoções negativas. Ou conviver o tempo todo em emoções negativas, ou seja, não dando passos para resolver uma desavença, praticar o perdão, ser mais altruísta, praticar um pouco mais a empatia. Se as pessoas elas ficam na delas e não buscam esta solução, elas vivem, então, em situações mais de ver a vida com menos vontade, com mais motivação. E a depressão, claramente, quando se classifica a depressão e se faz o diagnóstico utilizando escalas específicas conforme a faixa etária, o paciente que tem depressão e ele não tratou a depressão. A depressão ela entra como fator de risco, desde que ela não seja a chamada depressão não tratada. Rapidamente entrando na seara da depressão, existem assim as medicações mais clássicas que hoje nós usamos, mas elas não conseguem levar à remissão da depressão na maior parte dos casos, por incrível que pareça. Aí nós lançamos mão de uma série de outros recursos para ajudar a pessoa, buscando terapias comportamentais, terapias holísticas, a busca da questão da socialização, da espiritualização, como formas de agregar mais ferramentas para ela sair daquele quadro de falta de vontade, de desânimo, de não querer mais lutar, de não aceitar a vida como a realidade que ela está vivendo, porque isso determina no cérebro uma cascata de eventos neuroquímicos que também predispõem a que o processo da demência senil se acelere, já existente, ou comece um processo também biológico. Diminuem as conexões, é uma série de alterações, inclusive do tamanho do hipocampo, que é a área do cérebro onde começa a doença de Alzheimer, onde a memória ele encurta, ele diminui de tamanho, então a pessoa começa a ter também transtornos cognitivos. A depressão é um fator de risco robusto hoje. E aí é isso. Se nós formos olhar do ponto de vista do espiritismo, o que André Luiz vai dizer? A não aceitação da vida. As pessoas que acabam vivenciando e vibrando, né, em vibrações inferiores, confiando nas suas capacidades, não aceitam as perdas, não aceitam o luto, não têm coragem de enfrentar o quê? O desafio que se propuseram a ter nessa existência. Na erraticidade, quando ainda desencarnados, planejando, se preparando para reencarnar, para enfrentar uma doença, para enfrentar um tipo de adversidade X, e quando chega aqui, aquela coragem, aquela força, aquele empenho de acertar, ele é perdido.
E aí tu começa a apresentar, sim, por que não, estas questões. E os estudos lá na literatura, eles vão falar desse link, depressão e demência. Eu coloquei um aqui, separei para mostrar para vocês que em 2023, 1 milhão e 400 mil pessoas foram acompanhadas por um tempo, depois publicada num jornal de neurologia americano famoso, que é o JAMA Neurology, e eles viram que as pessoas que acabaram tendo uma depressão, essa depressão não foi tratada, não melhoraram da depressão, eles duplicaram o risco de desenvolver demência ao longo da vida. E é uma doença ainda bem prevalente, a depressão, no nosso meio. E outros estudos estão trazendo também a questão da ansiedade, de se aprisionar pelos medos que a ansiedade determina, e também um dos fatores principais, uma das principais causas de depressão é a ansiedade, é o estresse social, é o estresse do trabalho, o estresse familiar, é o estresse que a gente vivencia na vivência das questões de existência, nas relações interpessoais, na família, no trabalho, etc. E vejam como a emoção, o sentimento está muito envolvido em diversas enfermidades, e o Alzheimer não fica de fora. Doutor Carlos, eu queria, amiga, só todo mundo queria falar. Está todo mundo querendo interpelar, mas vamos lá, Thelma, fala você. olha só, eu estou lembrando que eu tenho amizade, eu sou amiga de um casal que eu conheço mais de 30 anos, essa pessoa, e ele, o que o senhor descreveu foi o que eu acompanhei ele vivenciando, né? Atualmente ele está com Alzheimer. Ele teve uma separação que foi provocada pela esposa, ele trabalhou essa questão de não perdoar, essa questão de ficar remoendo as coisas, e atualmente acabou que, depois de 18 anos separado, a ex-esposa voltou a casar com ele novamente, e ele adquiriu Alzheimer e ela está cuidando dele, é a única pessoa que está cuidando. Ela até mandou uma mensagem, falou assim, olha a loucura, né? E aí ela mandou uma mensagem para mim, nossa, Thelma, como é difícil viver com uma pessoa assim, mas como ela se tornou evangélica, né? Aí ela falou que para ela é como se fosse uma aprovação. A gente aqui na doutrina coloca uma expiação, né? Mas ela está aceitando cuidar, apesar de toda a dificuldade, porque ele sempre foi uma pessoa difícil e com a Alzheimer está mais ainda, né? Então, eu queria colocar, como a gente questionou assim, na verdade, uma expiação da pessoa e do familiar, né, doutor? Eu vejo mais como prova. Eu acho assim, nós estamos num período que nós somos encarnados nesse orbe como provas e expiações. Claro que pode ser uma expiação, pode ser um espírito muito resistente, rebelde, que já foi tentado inúmeras vezes a correção dos seus hábitos para melhorar, principalmente a moral, já se tentou em diversas pegas. Ele volta numa condição sem decisão nenhuma, é isso, vai passar. Eu gosto mais de colocar prova, porque na prova são aquelas condições em que tu, no mundo espiritual, tu te programa para isso. Por quê? Porque a prova da doença de Alzheimer não é um nascimento, não é uma doença de Down, que tu nasce com ela já no primeiro suspiro, a criança já vem, tu sabe o teu compromisso, tu, como pessoa, como aquele espírito, e os teus familiares. O Alzheimer é aquela condição que, ao longo da vida, pelo teu livre-arbítrio, tu vai trabalhando as coisas em ti ruins, tentando melhorar as suas condições emocionais, procurando fatores de proteção, porque assim como tem os fatores de risco, tem os fatores de proteção. Eu posso, em quase 50% dos casos, me proteger dessa enfermidade. Então, aí a doença vem indo e vai se manifestar lá na velhice, aí estão vindo quem? Aqueles outros que se programaram a vir contigo, não no nascimento. Vieram antes para te trazer ao mundo, foram teus pais. Depois vem os teus familiares. Em diferentes momentos da tua existência terrena, os outros estão vindo, porque a prova é coletiva, é para todos. Seja para reforçar os laços de um amor que foi forte, foi verdadeiro, coisa boa, como para trazer de uma nova oportunidade para que aqueles vínculos que não foram bons, que não houve amor, que houve abandono, que houve descaso, possa dessa vez dar certo. Então, e também eu vejo muito como prova, porque é dado àquele espírito e também aos seus familiares o entendimento de que vocês vão desenvolver, possivelmente
doença, nessa tua vida, uma doença degenerativa que vai aparecer aos 70 anos da tua vida. É bastante tempo, né? Tu vai ter tua família, tudo, a gente sabe que é mais ou menos assim o plano encarnatório para cada um. Não vem com todos os detalhes, absolutamente, mas vem com pontos principais que espera-se que aconteça. Espera-se que aquela situação aconteça. Outras tantas vezes vem a proposta, mas ao longo da vida, através dos teus atos, teus esforços pessoais, ela fica plasmada apenas no genótipo espiritual. Ela não passa para as tuas características físicas e tu não desenvolve. Nós sabemos disso nas individualidades de muitas encarnações. Mas quando a demência de Alzheimer ela se configura naquela prova necessária para a reeducação do espírito, sem dúvida é uma escolha. É uma escolha desse espírito. Ele pode escolher porque ele quer passar, então ele está assim numa fase já bem evoluída, mas ele ainda precisa resgatar essas coisas, talvez nem tanto com ele quanto com seus familiares. Então, muitas vezes é uma escolha dele. É um desejo de adiantar-se mais, a gente coloca isso, ele solicita essa tarefa de desenvolver a doença. Então, muitas vezes ele não é nenhuma daquelas características daquele perfil de personalidade que nós falamos, ele vem como missão. Outras vezes é um acordo que se dá. Porque a prova ela é assim, tu vem tentando ao longo das tuas existências acertar, e é mais uma tentativa. A expiação é uma situação em que houve, né, anteriormente muita resistência, e dessa vez tu vem compulsoriamente. Então, tu vem sabendo que tu vai ficar longos anos enfrentando uma doença degenerativa, que ao passar de algum tempo tu dependerá para tuas atividades básicas dos teus, e aí tu vai trazer o quê? Tu vai lidar com uma coisa muito, muito, muito importante, que é como enfrentar a rejeição, como os teus descendentes vão encarar esse convite com amor, eles vão se unir como família, se dividir entre os irmãos, entre os sobrinhos, e vão cuidar com amor desse pai, com essa mãe, dentro do possível, ou eles já no início vão ter muitas dificuldades, vão surgir desavenças, não vão aceitar. Então, esta relação dos sentimentos é também colocada ali, nessa, né, vamos dizer assim, nessa mesa em que muitas coisas são colocadas para serem resolvidas entre os familiares. E aí nós vamos também encontrar as condições em que, sim, pode, claro, vir como essa questão da expiação, mas também a doença pode estar dentro do contexto de ser eu coloquei no livro assim, como um auxílio ao espírito. Ela pode ser como uma doença auxiliar do espírito. Eu vou citar um exemplo só, porque eu sei que tem muitos outros, eu sempre cito, por exemplo, da minha mãe, que assim como outros eu já vi, de pessoas que foram ao longo da vida muito abnegadas, muito boas, se dedicaram ao longo desta vida, sabedores que desenvolveriam essa doença, porque era necessária para o seu espírito e também para os outros. Mas fizeram bem, e no caso da minha mãe, ela demenciou depois que ela demenciou e depois perdeu um filho, que ela sempre dizia que jamais iria sobreviver com a perda de um filho. Então, o meu irmão mais novo faleceu quando ela estava com a demência, e ela se envolveu muito com as netas, e ela não conseguia entender o que era a morte, que era o desencarne. Para ela, o filho ia voltar, ou já veio. Aí às vezes a gente dizia, mãe, ele já veio, lembra, ele passou contigo uns dias, agora ele voltou para a cidade, e ela não sofreu. E a outra é que ela era uma pessoa muito preocupada com a questão do envelhecimento físico, ela tinha muito medo de ficar caquética, aquelas pessoas que envelhecem muito doentes, e ela, no fim da vida, ela estava assim. Ela era uma mulher muito bonita, depois ela foi ficando muito velha, e ela não se via, ela não se enxergava daquele jeito. Então, ela foi poupada de alguns sofrimentos, vamos assim dizer, por méritos da pessoa extremamente boa, abnegada que ela foi. E aí a gente vê com muitos outros casos que se vê em família. A doença passa brandamente. Eu tenho exemplos e exemplos que me surpreendo, que parece mentira, mas aquela doença trouxe, vamos dizer assim, um exemplo recente, gente, não foi nem muito longe, com uma história de 2 semanas atrás. Um senhor que demenciou, e ele, bem calmo, bem tranquilo, claro, ele não está nas fases avançadas, pode ser que até mude, mas a gente começou a rir no consultório, porque a esposa dizia um monte de coisa, e ele só dizia, eu não lembro de nada que vocês estão falando, eu acho que não é nada a ver comigo. Eu estou bem, eu só fico na minha, vendo minhas coisas, ela diz que eu faço isso, mas eu não me lembro, acho que não é comigo. E era uma pessoa antes muito exigente.
muito rigorosas. Em Uma alguns casos, proteção, né, ela Carlos? modifica para melhor as características Aham. daquela pessoa, pré-mórbidas, né? Outras ela não, mas algumas vezes ela consegue reunir a família através da doença. Então, ele vem como auxílio. Claro que vem. Eu Né? queria só Expiação. queria colocar, doutor Durgante, também nesse sentido, né? A importância da gente aprender a lidar com as nossas emoções, não é? Porque nesse mundo moderno, o que a gente mais tem é distração para não lidar com a frustração, né? E, nesse sentido, também pensando enquanto portador do Alzheimer, enquanto um espírito, né, eterno que somos, na fase da demência, talvez ele também possa estar demonstrando quem ele de fato é, não, porque eu vejo que às vezes tem pessoas mais contidas, mas existem pacientes, né, portadores extremamente agressivos, né, porque dá para entender que seja, talvez, nessa fase da doença, que ele se porte como ele realmente é, sem as rédeas que o continham. Claro, sabe que eu não coloquei isso, mas eu não coloquei isso no livro, mas eu já tinha ouvido falar em outras lives antes sobre isso, já vi comentários assim, e se nós formos ler outros autores espíritas, eles dizem isso, porque a pessoa às vezes ela tem lá o seu superego, aquelas estruturas frontais do seu cérebro, pré-frontais, que controlam bastante seus impulsos, principalmente para a vida em sociedade, que ao avançar da doença, apesar de que a doença ela é como se fosse eu já botei no livro, uma infiltração na parede do banheiro para o quarto. Ela vai infiltrar só aquela parede, mas de repente ela pode ser tão extensa que ela pode atingir a outra parede. Então, normalmente a doença de Alzheimer ela não se dirige para os lóbulos frontais. Existe um tipo de demência que começa nas regiões frontotemporais, especialmente frontais. O Alzheimer ele vai atingindo outras áreas, por isso que ele compromete a memória, que não está localizada necessariamente nas partes anteriores, compromete as orientações visoespaciais, porque ela segue um outro caminho. Mas, dependendo do tipo de demência, que comprometa também áreas da frente, ela solta totalmente, ela perde aqueles controles, aqueles impulsos que mantêm ela controlada socialmente, e ela pode se tornar o que talvez ela sempre foi, não socialmente para todo mundo, e nem para a família, mas para o cônjuge, a cônjuge. Sabe como são as relações, né? Entre eles, entre o casal, tu é geralmente o que tu é. Tu não esconde muito, mas para os outros tu esconde. Então, aquela pessoa perde essa capacidade de ser polidamente social, e, no entanto, ela é aquilo que o espírito é, na sua versão mais tenebrosa. Às vezes é o agressivo, né? É aquela pessoa que continua magoada, que não é capaz de perdoar, e o que vai acontecer? Ela desencarna sem ter se processado dentro dela, no espírito, a cura. Ela desencarna doente da mesma enfermidade e terá que voltar, certamente, em algum momento, para refazer esse caminho. É Bem, interessante, Carlos. Oi, desculpe. fala, Miriam. Você quer continuar? Não, porque esse papo está muito interessante. Eu estou aqui pensando, ao mesmo tempo que o Alzheimer é uma escolha, por um mau uso, vou chamar assim, me corrijam, do livre-arbítrio, como é que fica embora exista o compromisso espiritual, que a gente entende bem, mas como é que a família, como é que a comunidade, a sociedade ligado àquele portador pode cuidar, pode se relacionar com ele, vou usar um termo horrível porque me falta, sem se contaminar com aquele quadro de tanta dependência, de tanta descaracterização de quem era aquela pessoa. Deixa eu pegar aqui um livro para mostrar para vocês. Eu estou terminando de ler esse livro, muito interessante, que é uma pessoa, uma mulher britânica, Wendy Mitchell, que desenvolveu a doença de Alzheimer em início precoce, antes dos 60 anos, e ela conta nesse livro como foram os primeiros anos dela vivendo. Então, é o olhar dela. Olhar é algo muito interessante, que eu vou continuar, meu segundo livro, continuando esse, vai ser exatamente sobre essa questão, a vida com a doença de Alzheimer, esse é o nome do livro. Como nós temos que olhar, não de fora,
porque, lamentavelmente, mesmo com a família, logo no início da doença, quando é dado o diagnóstico, já começam os pré-conceitos, as pré-afirmações. Né? Não dá muito para confiar no que ela diz, porque ela está imaginando coisas, o raciocínio já não funciona. Então, a gente, sem querer, acaba desumanizando aquela pessoa que é portadora dessa doença longa, que sente ainda tem todos os órgãos sensoriais, ela percebe, ela sente, ela enxerga, então, isso, muitas vezes, nós começamos a não dar o devido valor. E a família é o primeiro porto seguro, que é dessa pessoa portadora e que precisa ali ser vista como alguém que está com uma doença, por exemplo, como um câncer, que tem que se dar todo o investimento possível, buscar sempre os recursos para melhorar, para atenuar a evolução, para retardar, né? Ou se surgirem ainda nesse período de vida algum medicamento efetivo que possa ser usado, buscar isso. E fazer uma coisa que está me vindo recentemente, que também que isso se alastre e se envolva outros setores, não só teu familiar, tua filha amada, que tem uma gratidão imensa por ti como mãe, da tua vida para cuidar dessa mãe. Mas e aqueles mais distantes? E as equipes médicas? Como é que a sociedade está lidando com esse paciente? Será que está realmente desumanizando e trata assim como alguém que está desaprendendo tudo, que já não tem mais capacidade de julgar algo, de expressar a sua vontade, seu desejo? Então, é cada vez mais árduo, porque é um ato muito nobre amparar e cuidar. Não só com aquele cuidado amoroso que um filho, um neto tem, mas ver como é que a pessoa está sendo olhada e vista de fora pelos seus médicos, pela equipe que cuida, às vezes ela vai ser institucionalizada, como é que dentro da instituição ela está sendo cuidada. Será que a gente está ouvindo um pouco o que ela quer ainda expressar dentro das suas limitações, que são progressivas? Porque lá adiante, depois de 7, 8, 10 anos, quando a doença já está bem avançada, são outros comportamentos, são outras atitudes nossas. Claro que ali já não existe quase mais capacidade de insights, mas nos primeiros anos, gente, há fortes capacidades de insights. Então, nesse livro, essa pessoa, ela insiste em ficar sozinha e utilizar todos os recursos de tecnologia, não envolver as duas filhas. Ela envolve as duas filhas quando há uma necessidade muito grande. Ela conseguiu, dentro de uma força muito grande interna que ela tinha, né, muito resiliente, essa senhora, e ela morreu no passado, quase 10 anos de evolução da doença, e ela conseguiu ir a lugares que a maioria não foram, porque ela tentou fazer tudo sozinho, contou com a compreensão das filhas, e como ela trabalhava em alguns setores relacionados a o que hoje para nós é assistência social, lá também na Inglaterra, ela tinha a sensibilidade dos outros, que percebiam que sim, que qualquer diagnóstico, mesmo esse diagnóstico sendo dado para a pessoa, a gente precisa olhar com mais carinho, entender que há ali potenciais que precisam ser utilizados, permitidos pelo tempo que for. Só que eu lamento, porque a desumanização hoje da nossa prática médica como um todo é assustadora. O saudável chega no consultório, já sai insatisfeito porque não foi ouvido, não foi tocado. Tu imagina tu chegar num consultório com uma pessoa idosa e um diagnóstico já de Alzheimer, gente. Vocês não têm ideia como é complexo. E quando tu diz que a família tem a maior carga, discutivelmente, mas dentro da própria família tu tem que trabalhar isso, porque há muitos ali que já acham que tudo que o pai e a mãe tinham de valores foram perdidos e não há o que resgatar mais. Sempre tem, especialmente no início da enfermidade. Nesses, vamos dizer, 4, 5 anos, em que em algumas pessoas é muito lento. Eu tenho pacientes que têm 8 anos, e saem, vão a encontros, vão em águas termais, são acompanhados, claro, os filhos sempre supervisionando, mas, surpreendentemente, têm uma vida que ainda são capazes de executar funções mais simples, supervisionados. Enquanto outros, isso é um erro nosso,
falta de conhecimento. Em alguns outros, os familiares, eles tiram quase tudo, né? Ah, não pode mais dirigir, não pode mais fazer comida, não pode mais cuidar da casa, não pode mais ir sozinho passear com os netos, e isso gera muito sofrimento, além do que a doença já traz como estigma. É incurável, é progressiva. Poderemos viver muitos anos com ela. Então, o foco, além dos avanços da ciência, da prevenção, tudo isso é importante. Cuidado dos sentimentos, mas eu estou entrando nessa seara agora, que é tentar olhar, enquanto é possível, enquanto o diagnóstico for feito muito no início, tratado logo do início, estimuladas as funções cognitivas, tudo que nós pudermos proporcionar. Claro, vai requerer um poder aquisitivo mínimo para ter isso. Mas quando é possível fornecer todos os recursos e essas ferramentas para que essa pessoa retarde os seus declínios, e dar a importância de que ali tem um espírito lúcido ainda, que pode estar esquecido, mas que sente, né, que precisa ser respeitado, né, e não tratado com indignidade, que acaba acontecendo muito comumente. Então, a palavra é que a família se humanize, daí entra os sentimentos, né? Tem que perdoar primeiro. Como é que tu vai amar se tu tem lá uma mágoa profunda que tu não perdoou? Tem que te auto-perdoar, né? O auto-perdão, para proporcionar a ti essa oportunidade que, né, a espiritualidade maior fez com tanto cuidado. Esperou tanto tempo para reencarnarem todos daquela família, para chegar naquela oportunidade. E quando chega, tu te revolta, tu abandona. Então, falta esse conhecimento espiritual e espírita é muito importante. Claro que tem muita gente que não segue, nem acredita nisso, são excelentes cuidadores, excelentes filhos, óbvio, mas esse entendimento é uma grande ferramenta que a gente tem, né, para atenuar um pouco o trabalho cansativo que a gente tem ao longo de tantos anos lidando com essa pessoa que realmente vai sumindo, né? Vai ficando muito diferente e só vai precisar do cuidado afetivo, do toque, do silêncio, né? Eu vi isso, vai diminuindo e o silêncio vai ficando imenso, né? Mas a comunicação, que é de espírito para espírito, essa tem que continuar. Doutor Carlos, a gente está acabando com o tempo, infelizmente, porque o assunto é super palpitante, é interessante, muita gente não tendo essa informação que você traz para nós, porque a gente está tendo muito contato com a doença de Alzheimer, né? Através da mídia, cada vez mais se fala nisso, mas se fala muito de um aspecto genético, né? Isso é como se a genética fosse, meu pai teve Alzheimer, minha mãe teve Alzheimer, então eu terei Alzheimer. Mas você traz para nós, né, com o seu estudo, com o seu livro, todo um aspecto espiritual que também é protetor. Não só os bons cuidados com a saúde, mas também o autoconhecimento, a importância das emoções, da forma como eu lido com a vida, como isso é uma proteção para mim, né? Então, para a gente encerrar, infelizmente, que a gente tem que cumprir o nosso tempo, eu queria que você dissesse para quem nos assiste, como encarar, né, esse diagnóstico do Alzheimer? Quando chega aquela família e você tem que dar um diagnóstico, né, o médico tem que dar o diagnóstico, mas não nos cuidados físicos. O que a gente pode dizer para essa família, para esse portador, como encarar essa vida a partir de agora? O que a gente diz para ele, doutor Carlos? Tudo depende de como ele chega, né? Se tu, de fato, consegue fazer o diagnóstico precoce, em que só a pessoa está um pouco distraída, perdendo as coisas, um pouco confusa, é muito difícil tu não já estar sabendo. E meus pacientes, a maioria deles, tem muito medo dessa doença. Alguns dizem que não querem nem saber. Não quero saber, não vou fazer exames para confirmar que eu tenho medo. Isso é uma falha muito grande do entendimento. Mesmo que não tenha cura, eu digo para eles, o diabetes não tem cura. A senhora, então, agora que desenvolveu o diabetes, não vai tomar medicação, não vai se cuidar? Vai. O Alzheimer ainda não tem cura. É uma doença progressiva, mas ela pode ser lentificada na sua evolução. E há inúmeros fatores que vão fazer com que a sua patologia evolua muito devagar.
que dependendo da situação, pela sua idade que está, não seja nem a causa da sua morte, do seu desencarne. Então, orientar a família que esse portador, ele também é o artífice da sua melhora, do controle da sua doença, e não deliberar. Isso estou dizendo para ti agora, recentemente, depois que eu li esse livro e vi outros filmes. Não que eu não fazia isso antes, mas eu estou fazendo hoje de uma forma diferente. Então, assim, ver os potenciais que essa pessoa ainda tem, os recursos que ela tem em casa, quem a cuidará, quem estará junto com ela durante esse início. É uma viúva que está sozinha, que tem todas as suas atividades que faz, executivas, tem que dar uma supervisionada, porque ela realmente poderá cair num golpe, né, ou se comprometer em alguma coisa. Supervisionar, mas não remover, retirar capacidades que ela ainda tem, porque essa é a pior coisa que pode ser. Dar o diagnóstico de Alzheimer e dizer, ela não tem o que fazer, ela vai para casa, vai dormir, não tem o que fazer. Isso é um horror, hoje nós já temos o que dizer. Tem medicação que retarda, tem os comportamentos seus, como melhorar a sua atividade cognitiva. Leia, faça um curso, esforce para fazer exercícios mentais, que quanto mais tu fizeres durante a doença, mais reservas tu terás, e a doença pode realmente ter um declínio muito lento. Quando forem surgindo alterações, nós temos como medicar. Mantenha certas atividades que a senhora gostaria de fazer, quem sabe retome outras, abandone algumas em que estão mais comprometidas a sua cognição, não adianta insistir com aquilo. Isso no homem quase todos dirigem, então quando chega o momento de dizer ao homem, olha, para de dirigir, é um horror, desenvolve depressão, então vamos ter que tratar as situações que estão aparecendo. Se a família é uma família unida, né? Se a família é uma família no sentido de grata, de que os filhos, os netos são gratos a esses pais, eles mantêm bons vínculos, é mais fácil. E eu sempre, depois do diagnóstico que eu dou, ou já vem, eu chamo a família numa segunda consulta para nós começarmos a conversar como vamos lidar com o que está acontecendo. E eles vão marcando consultas para trazer as situações do dia a dia, porque é aquela máxima, cada caso é um caso, cada caso evolui de um jeito. Mas o diagnóstico tem que ser dado assim. Tem muita gente que dá o diagnóstico terrível, terrível. Eu digo que o melhor médico ainda é o geriatra. O geriatra é entre aqueles das especialidades, que lidam com essa enfermidade, que é o psiquiatra, o neurologista, é o geriatra. Tá? Porque o geriatra tem um conhecimento maior do envelhecimento, normalmente ele tem um carinho maior pelas pessoas idosas, então eu digo, é mais partidário do idoso, tendencioso, né? Parcial, eu sou mais do idoso. Depois, às vezes, o pai, que é ranzinza, a mãe, que é chantagista, que faz tudo aquilo, que a carrasca da família, tu vai vendo aos poucos, que os próprios filhos não são. Mas no início, gente, eu, particularmente, sempre sou pró eles. Então, eu exponho as situações para os familiares de como irem lidando gradativamente. E agora, mais ainda, com essa questão de que no livro tem relatos de 3 casos de quem desencarnou e depois trouxe essas informações por psicografias e por psicofonias, psicografias, falando de como foi o despertar no plano espiritual daqueles que despertaram, recobraram a memória e lembraram de como foram tratados. De que a família ficou em volta, ajudou dentro do possível, com todas as dificuldades, aqueles em que a família abandonou, não deu conta. E o sofrimento ali, claro que existe sofrimento após a morte, e a gente, mesmo depois de desencarnado, se põe diante daquele sentimento, puxa, aquele filho não me amou. Como é que tu vai, né? Será que tu vai também continuar odiando o filho, ou tu vai tentar desenvolver corrigir isso? Então, a doença tem todas essas facetas. Dentro do possível, enquanto estamos aqui encarnados, vamos fazer o possível para que esses vínculos sejam melhorados, né? Porque essa questão não vai se perder depois, ela vai continuar lá em algum momento, serão novamente chamados, né, a darmos conta disso. Então, essa Doutor Carlos, mostre o livro. Claro. Mostre o seu livro agora, que a gente vai colocar na tela um link para compra, né? Ele foi editado aqui pela nossa federativa do Rio Grande do Sul, então se tu entrares, por exemplo, no livrariaespirita.org.br,
Aí tem lá um íconezinho, alguma coisa que faz doença de Alzheimer, entra a doença de Alzheimer, deixa eu só ver aqui. E daí acho que eu mandei para ti, Ana Cristina. livrariaespírita.org.br/doença de Alzheimer. Ou entra na Livraria Espírita mesmo, na Fértil, vai encontrar ali vários livros, tem muitos meus, e tem esse. Tá? Perfeito. Doutor Carlos, mais uma vez, muito grata pela sua participação, sempre com muito conhecimento. Quem quiser, procura, nós temos na playlist do canal TV Comunhão Espírita de Brasília, temos essa nossa entrevista com o doutor Carlos Durgante, que acho que tem uns 2 anos, com o título de Alzheimer. Temos agora essa, e temos várias lives do doutor Carlos, que ele está divulgando, né, por aí esse livro. Então, temos lives com mais de 1 hora em que ele pode explorar mais aspectos do livro. Obrigada, Miriam. Obrigada, Thelma. Doutor Carlos, mais uma vez, obrigada. Obrigado. E vocês que nos assistiram, deem seu like, compartilhem este conhecimento, que é muito importante para muita gente. A gente vai ao ar às quintas, 18h45, canal TV Comunhão. Inscrevam-se lá e nos acompanhem. Muito obrigada e até a próxima.